Mateus, capítulo 8. Glória a Jesus! Versículo 23. O título, a epígrafe de nosso texto, ela é: Jesus apazigua a tempestade. Essa frase aqui, ela por si só já é uma pregação, certo? Somente a frase, Jesus apazigua a tempestade, já é uma pregação, já é motivo de dar glória e aleluia. Que a gente passa a tempestade todo dia. E pense em um tipo de gente para passar a tempestade, é o crente. O crente passa a tempestade, mas Jesus apazigua a tempestade. Ele está conosco. Vamos lá. Jesus apazigua a tempestade, a leitura, a igreja apenas presta atenção. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A igreja pode se sentar, dando glória a Deus e aleluia. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre milagre. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Hoje nós vamos falar sobre providência. Hoje nós vamos falar sobre bênção. E vamos falar principalmente da chave que abre a porta da bênção na sua vida, que é a fé. Nós vamos falar sobre ela no contexto da tempestade. Como nós já sabemos, e nós gostamos, e essa é uma prática comum minha, falar a respeito da fé. Eu gosto bastante de estar realizando sermões a respeito desse tema. Como nós já sabemos, a fé é a crença total naquilo que não se vê. É quando eu tenho plena certeza daquilo que não posso apalpar. É quando eu tenho plena convicção daquilo que eu não estou vendo sinais. Isso é a fé. Quando eu vejo algo acontecendo e acredito nesse algo porque estou vendo acontecendo, eu não tenho fé. Eu estou vendo e por isso eu estou acreditando. Quando Jesus, após sua morte e ressurreição, se apresenta a Tomé, Tomé só acredita que Jesus ressuscitou quando ele viu o quê? As marcas de cravos nas mãos. E Jesus disse: Bendito daqueles que não viram e mesmo assim creram. Bendito daqueles que não viram e mesmo assim acreditaram. E na nossa vida, nós nos deparamos com circunstâncias diversas em que nós não vemos o resultado. Nós não vemos mudança e nós não temos perspectiva de vitória. Porque no mundo em que nós estamos, sobretudo quando estamos vivendo verdadeiramente, e tenha em mente que a tempestade nessa situação está sendo especificada para pessoas que estão sofrendo provações, porque é importante nós salientarmos, antes de entrarmos a fundo nessa pregação, que existem muitas tempestades na vida dos crentes que são criados por eles mesmos, certo? É essencial que nós tenhamos essa ideia. Dentro da igreja nós temos muitas pessoas que procuram líderes espirituais para dizer que estão passando por deserto, dizer que estão passando por tempestade, dizer que estão passando por tremor, por vale, mas eles mesmos que entraram lá. Mas na vida do crente que está vivendo em retidão, na vida do crente que está vivendo de mãos dadas com Deus, na vida do crente que está vivendo andando no caminho, trilhando o caminho da verdade, as tempestades aparecem porque o maligno quer nos tragar. Porque o diabo não aguenta ver um crente andando no caminho correto. O Satanás, ele tem raiva de quem não anda junto com ele. E ele quer tirar a pessoa da posição. E para isso as tempestades vêm. E as tempestades na vida do crente, elas vêm de diversas formas e caracterizadas com diversas roupagens. Uma das roupagens que as tempestades costumam tomar na vida do crente é a roupagem de enviados do maligno. Pessoas
que são usadas pelo diabo para tirar você da posição, através de mentiras, através de fofocas, através de inveja, através de falsidades. O diabo também se utiliza de ferramentas seculares para tirar crentes da posição. Mas quando eu estou firmado e tenho Jesus no meu barco, eu posso passar pelo tremor que for, eu posso passar pela tempestade que for, eu posso sofrer a ventania que for e receber a pancada de onda que for. O meu barco não naufraga, porque ele está dentro do meu barco. Porque ele está dentro do meu barco. Mas como é que eu trago Jesus para dentro do meu barco? Crendo nele. E para crer verdadeiramente, demonstrar essa crença, a minha crença ela não pode se dar apenas nos momentos de demonstração milagrosa. Porque observe que quando Jesus está dentro do barco com os discípulos e a tempestade começa, eles se desesperam. Eles entram em pânico, porque a Bíblia narra que as ondas eram sobremodo grandes, que passavam por cima do barco. E aos olhos humanos, aquele tipo de tempestade era uma tempestade que iria matá-los. Nós tínhamos dentro daquele barco pescadores experientes que já realizavam a prática marítima há anos e eles estavam com medo também. Simbolizando que aquela tempestade era uma tempestade assassina. Pedro já pescava há muito tempo, já tinha convívio com o mar há muito tempo. E aquela tempestade colocou até ele para ter medo. Mas quando Jesus está dentro do seu barco, você não precisa se assustar com tempestade. Quando Jesus está dentro do seu barco, você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão fazendo ou dizendo de você. Porque a tempestade não vai lhe tirar da posição quando Jesus está com você. Quando você firma a sua confiança nele. Mas você precisa acreditar verdadeiramente que ele está com você no seu barco. E você precisa ter seguido ele. E aí a gente entra no ponto-chave de nossa pregação. Porque observem que na palavra de Deus, nos primeiros versículos dessa passagem, narra-se o seguinte: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Não vai entrar em furada imaginando que é Jesus que vai seguir você para apaziguar a tempestade. Jesus estava no barco porque ele entrou primeiro. Tem muito crente que gosta de tomar suas próprias direções, entrar nos próprios barcos, escolher suas próprias coisas, determinar o seu próprio caminho. Jesus só vai estar dentro do seu barco se o barco que você estiver for dele. Se for seu, se for pela sua escolha, se for pela sua mão, você não vai a lugar nenhum, você naufraga. Mas se o barco tiver o dono do mar dentro dele, tu chega ao teu destino e nada te atrapalha, nada te tira da posição, porque o dono do barco é Jesus. Porque o dono da tua vida é Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação, a vida. Mas o barco tem que ser dele. E o que é estar no barco de Jesus? Quando eu falo bem assim, olha, pastor Júnior, nós estamos todos no mesmo barco. Estou falando para ele que nossa situação é a mesma, que nossas práticas são as mesmas, que nossas escolhas são as mesmas. Quando alguém chega, sobe aqui no púlpito, aponta para essa igreja e fala, esse barco não vai naufragar, está dizendo que nós estamos todos juntos. Então, para que eu esteja no barco de Jesus, eu preciso estar seguindo o comportamento de Jesus. Eu preciso estar indo para onde Jesus vai. Preciso estar falando como Jesus fala. Preciso me portar como Jesus se portaria. E é dessa forma que eu estou no barco de Jesus. Tem muito crente dentro da igreja que está enganado pensando que está no barco de Jesus apenas porque está rodeado por 4 paredes. Apenas porque está dentro da igreja. E não é assim que funciona. Porque clamar a Jesus no momento da tempestade é a coisa mais básica a se fazer. Todo mundo faz. Até os mundanos. Está passando por um momento de dificuldade, oh meu Deus, me ajuda. Está passando por uma luta na família, meu Deus, socorro. Clamar por Deus no momento de dificuldade é algo tão simples e corriqueiro, principalmente na nossa cultura brasileira, que já se tornou uma figura de linguagem. Eu estar andando na minha casa, passar perto de uma mesa, topar o dedo e gritar, ai meu Deus. Porque é muito comum que as pessoas clamem a Deus no momento de dor, no momento de dificuldade.
Mas Deus ele só se faz presente na vida de quem está com Ele na bonança também. Se Deus está te possibilitando a segurança, se Deus está te possibilitando a proteção dEle, se Deus está te possibilitando estar aqui essa noite, agradeça, glorifique. Demonstre gratidão para que Ele esteja com você também quando você não puder estar aqui. Porque nós precisamos disso. A gente não quer que Deus seja seletivo nos momentos de nos proteger, mas nós queremos sempre ser seletivos nos momentos em que nós vamos clamar por Ele. A gente quer escolher quando a gente quer sentir a presença dEle, a gente quer escolher quando a gente vai querer se submeter à ordem dEle. A gente recebe um chamado e fica dizendo, eu não estou pronto, eu acho que não é minha hora ainda. Fugindo. E sabe quem fugiu e estava dentro de barco também? Pode falar o nome. Mas por que foi que Jonas não teve autoridade para parar aquela tempestade ali? Porque ele estava em quê? Desobediência. Não é porque você é da igreja que todo barco que tu tiver, Jesus vai estar também para parar a tempestade. Você precisa estar em obediência. Você precisa estar no caminho do Senhor. Os discípulos estavam no caminho de Jesus e por isso a tempestade foi acalmada. Se você estiver fora do caminho de Jesus, a tempestade não para. Não para. Mas se você estiver em retidão com Ele, fazendo aquilo que Ele lhe manda fazer, seguindo o que Ele quer que você faça e no mesmo barco que Ele, mesmo durante as tempestades doídas, Jesus vai acalmá-las. Você vai passar por tempestades. Todo crente vai passar por tempestades, isso é um fato. A Bíblia nos promete aflições. Jesus, durante todo o ministério dele, não prometeu riqueza a ninguém, não prometeu segurança plena a ninguém, não prometeu bonança, não prometeu luxo, não prometeu ostentação. Ele prometeu aflições. Jesus prometeu dores. Jesus prometeu cargas. Jesus prometeu cruz. Mas também prometeu a coroa na glória para quem é a nossa esperança. Mas você vai passar por dor e tempestade aqui nessa terra. Porque quando eu coloco um peixe fora da água, ele sente as dores de não estar no seu ambiente. E o crente também. O crente sofre aqui nessa terra porque ele não está no seu ambiente natal. O ambiente natal do verdadeiro crente é as moradas celestiais, é a casa que nos está sendo pronta. E por isso a gente sofre. Por isso o maligno nos tenta, por isso ele envia pessoas para nos tirar do propósito, através de palavras, através de ofensas, de calúnias. Ele tenta nos confundir. O Satanás está o tempo todo tentando confundir a gente. Porque ele sabe que nas mãos de Deus nós somos armas poderosas para confrontá-lo. Porque ele sabe que Deus nos deu autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Porque ele sabe que Deus nos deu autoridade para levantar os mortos, para curar os cegos. Então ele tenta nos desvirtualizar da posição, porque quando nós estamos na posição que o Senhor nos colocou, nós somos destruidores das potestades infernais. E nós estamos aqui para ser resistência a Ele. O diabo tem que odiar a igreja. Ele não pode gostar do que a gente está fazendo. É um absurdo que a gente consiga constatar que existem determinados cultos que são aplaudidos pelo Satanás. Aplaudidos. Existem cultos aplaudidos pelo diabo. Isso é um absurdo, um absurdo. Como é que os crentes se reúnem dentro da igreja para fazer um culto e o diabo bate palma no final? Sabe quando isso acontece? Quando o protagonista do culto é o homem. Quando nós não estamos no mesmo barco que Jesus, quando a gente quer construir o barco às nossas próprias medidas. Se Noé constrói a arca nas próprias medidas dele, ele morria no dilúvio também. Ele morria. Então a gente precisa abrir nossos olhos para a realidade. A gente costuma falar, onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu. Tem que ser em nome dele.
O que é estar reunidos em nome de Jesus? É quando nós estamos aqui todos cultuando, adorando, bendizendo, exaltando, prestando graça e louvor. Não é quem está aqui na frente, não é quem está dirigindo o culto, não é o departamento X, não é, é a Deus. Quando a gente está prestando culto a Ele, glorificando a Ele, preocupados com Ele, a gente tem poder para expulsar o maligno e fazer ele bater em retirada e passar distante daqui. E ele passa longe, o diabo não consegue chegar nem na porta de uma igreja que está pegando fogo. O verdadeiro fogo, certo? O verdadeiro fogo. Não é um fogo estranho. O pregador, não me lembro quem foi. O pregador que veio aqui falou de Nadab e Abiú. Foi o que, pronto, o varão veio aqui e falou a respeito de Nadab e Abiú e sobre o fogo estranho. Certo? O fogo estranho que Nadab e Abiú acenderam foi o mesmo fogo que os consumiu. O mesmo fogo que matou. Nós precisamos estar todos reunidos aqui no barco de Jesus. Ele tem de ser o capitão dessa embarcação. Ele precisa estar com o leme na mão nos conduzindo. Porque o mar da vida é perigoso. Navegar no mar da vida sozinho, sem Jesus, é suicídio. É suicídio. Porque tu pode até sobreviver a 1 a 2 tempestades. Mas existem tempestades que homem nenhum consegue sobreviver sem a presença de Deus. Porque nós estamos suscetíveis, por mais que crentes, estamos suscetíveis a tristezas, amarguras. A depressão é um mal perigosíssimo. Perigosíssimo. E se nós não tivermos com Jesus no nosso barco, nós podemos ser afligidos por ela também. É Jesus Cristo que nos traz a verdadeira saúde. Suportar as tristezas só é possível com Jesus. Nós temos dentro da palavra de Deus, homens de Deus verdadeiramente valorosos, que tiveram seus momentos de intensa amargura e tristeza. Mas por que foi que eles suportaram essas tristezas? Porque eles tinham a presença de Deus na vida deles. Para você suportar a tempestade que está lhe afligindo, você precisa da presença de Deus no seu barco, para chegar no seu destino. Deus nos estipula trajetórias. Nós não estamos nessa terra para ficar parado. Todo mundo tem um objetivo. Todos têm. Eu tenho um objetivo. As senhoras têm um objetivo. Vocês da mocidade têm um objetivo. Os senhores têm um objetivo. Todas as pessoas que estão nessa terra aqui, estão nessa terra por um propósito. Ninguém está aqui aleatoriamente. Mas nós temos de escolher se nós vamos seguir o propósito de Deus ou nós vamos querer criar os nossos próprios propósitos. Navegar nas próprias águas dos nossos interesses. Porque por mais que o mar pareça tranquilo aos olhos de quem está querendo navegar com os próprios interesses, lá na frente haverá uma tempestade, quando o mar ficar fundo. Haverá. E se você não tiver com Jesus no seu barco, você vai morrer. Você não vai suportar, você não vai aguentar. A presença de Jesus é imprescindível. Eu preciso estar seguindo Ele o tempo todo. Eu preciso me comportar com Jesus. Não anda com Jesus quem não se comporta como Ele, então não está no mesmo barco. Quando você se comporta como Jesus, você tem humildade. Quando você se comporta como Jesus, você tem amor. Quando você se comporta como Jesus, você perdoa. Só anda no barco de Jesus quem sabe perdoar. Quem consegue perdoar. E acredite quando eu digo que o próprio perdão é uma das maiores tempestades que a gente enfrenta. Uma das maiores. Se tem uma tempestade terrível de se enfrentar, é o perdão. Perdoar e principalmente pedir perdão. Só anda dentro do barco de Jesus quem perdoa e pede perdão. Quando Jesus ensina a orar, ele tem um trecho em sua oração que fala o seguinte: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos afligido. Está aqui, está pertinho, está em Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí entra aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E aí ele ainda completa aqui, saltando 2 versículos, indo para o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós não somos dignos de andar no barco de Jesus. Mas como é que a gente demonstra que nós queremos estar lá? Quando nós buscamos imitá-lo através das nossas atitudes. Então, se eu acredito que eu preciso do perdão de Deus, por mais que eu mereça, como não posso perdoar o meu irmão que está do meu lado? Como quero dizer que sou merecedor de perdão, se o meu irmão que está do meu lado eu digo que não é? Para andar no barco de Jesus e ter as suas tempestades acalmadas por Ele, você primeiro precisa liberar o perdão. Tem que liberar o perdão. Senão você sai do barco dele e pula para fora. Se você não libera o perdão, você sai. Se você não pede perdão, você sai também. E a tempestade não para na sua vida. Porque tem muita gente que está clamando a Jesus o tempo todo: Senhor, acalma essa tempestade que está na minha vida. Senhor, resgata meu esposo. Senhor, resgata minha esposa. Senhor, tira meu filho do lamaçal do pecado. Abre aquela porta de emprego. Me ajuda nisso, naquilo outro. Mas existe algo na vida dele que ainda está pertinente de ser reparado. Ele está ignorando. E não vai acordar Jesus dessa forma, metaforicamente falando. Quando Jesus levanta na passagem, ele olha para os discípulos e dá uma bronca neles. Homens de pouca fé. Como quem diz assim: vocês não sabem que quem fez esse mar aqui fui eu. Vocês não sabem que quem construiu os ventos foi eu. Quem estruturou a saúde do ser humano para desenvolver barco fui eu. Quem fez os peixes do mar, as aves do céu, o próprio céu fui eu. Por que você está com medo de morrer na tempestade, se eu, o Criador dela, estou aqui com você? Dá uma bronca neles. E para que nossos olhos espirituais da fé sejam abertos, a gente precisa destravar determinadas coisas na nossa vida. O perdão, o amor, a comunhão, a paciência em meio à adversidade, porque Jesus, ele é um grande antônimo aos discípulos nessa passagem. Nós falamos hoje de manhã a respeito do apóstolo Pedro, na escola bíblica dominical. Se você não veio, você perdeu, certo? Tanto na classe da mocidade quanto na classe dos adultos. Nós estamos falando a respeito de Pedro, da paciência de Pedro, a fé que Pedro tinha, a escolha que Pedro tomou de ter fé no momento de adversidade. E nós comentamos aqui, durante a manhã, que enquanto Pedro estava sendo ameaçado de morte, quando estava certo de que ele seria assassinado, durante a madrugada ele estava dormindo. Porque ele tinha a verdadeira fé, a verdadeira confiança de que Jesus estava no barco. Porque há anos atrás Pedro estava no barco durante a tempestade e Jesus acordou para acalmá-la. Então Pedro sabia disso. Para que você tenha esse nível de fé, você precisa de experiências com Deus. Tem que ter experiência. O crente que se desespera no meio da tempestade é o crente inexperiente. O crente experiente não se desespera porque ele sabe que Deus vai agir. Ele sabe que Deus vai agir. Ele sabe que as coisas não vão ficar do jeito que está. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a convicção do crente que tem experiência com Deus. Ele conversa diferente. Ele está passando por uma tempestade terrível. Terrível. Está tudo virando de cabeça para baixo, indo para um lado, indo para o outro, tremendo, a casa tremendo, mulher tremendo, homem tremendo. Tudo, o acabamundo. Fica dentro do barco, não consegue nem ficar em pé. Só que se ele for abordado por alguém e questionar: varão, como é que está a sua vida? Ele vai dizer: está uma bênção. Porque ele sabe que por mais que as coisas estejam tremendo agora, amanhã não vão estar mais. Ele tem convicção. Quem é que está no barco dele? Ele sabe quem tem poder e está com ele. Ele sabe. Mas precisa de experiências com Deus para ter essa convicção. Precisa de experiência. Eu vou dar um exemplo aqui importantíssimo de experiência.
Para quem mora em área nobre, em Feira de Santana, se é que se pode dizer que Feira de Santana detém áreas nobres, certo? Para quem vive em área nobre aqui nessa cidade, não está acostumado com o famoso papoco de tiro. Não está acostumado. Então, quando escuta um, só falta morrer. Toma aquele susto que o coração sai pela boca. O que foi isso? O que foi isso? Nem é São João. O que está estourando bomba? Não. Mas a pessoa que já mora em área perigosa e que está acostumada a escutar barulho de tiro o tempo todo, olha para a pessoa que está ouvindo ali pela primeira vez. Não foi bomba não, foi tiro. Na maior naturalidade possível. Maior naturalidade possível. Não, para pouco não. Foi um tiro que passou, resvalou ali. Teve um que semana passada pegou ali na parede, mas fala tranquilo, porque já tem experiência nisso, já está acostumado. Já está acostumado. O crente fervoroso, ele tem experiência em batalha. Ele é guerreiro experiente. Deus entrega a luta na mão de guerreiro. Nós não podemos aqui ficar nessa brincadeirinha de ficar, vocês são princesinhas do Pai, vocês são príncipes, princesos de... Não é. Você está aqui para ser guerreiro, para batalhar, para lutar e balançar a bandeira do Evangelho. E sofrer. Tem que sofrer. Aí as pessoas de fora olham para gente e falam, que maluco, ele está vibrando porque está sofrendo? Sim! Eu me arrepio todo quando eu falo de sofrimento. Falo de sofrimento porque Jesus Cristo apanhou como ninguém. E o crente vem para aqui, para essa terra, achando que vai ficar pisando em rosas e flores. Todos os apóstolos morreram de formas atrocitas, com exceção de João, que ainda em vida foi escalpelado no óleo quente, diz a tradição. Sabe o que é ser escalpelado em óleo quente? Quando você está tratando uma galinha, você tira o pelo dela, você joga ela no óleo para amolecer e arrancar o pelo, arrancar as peles. Pronto. Não tem problema. O efeito é o mesmo. João foi jogado no tanque de óleo quente para ser escalpelado, triturado por amor ao Evangelho. E aí vem o crente nos dias de hoje e quer ficar vivendo de bem bom, achando que não vai passar por tempestade nenhuma. Quer transformar, e ele é o famoso fazer tempestade em copo d'água. Fulano de tal fofocou de mim, estou passando por uma tempestade triste. Não, eu estava no mês da mocidade e o pastor da mocidade não me deu uma oportunidade, estou passando por tempestade terrível. Tempestade? O crente foi chamado para batalhar, para morrer em nome do Evangelho. E se você não estiver pronto, meu amigo, você não sobe. Porque nós temos a cultura de imaginar que Jesus ele vai voltar quando as coisas estiverem tranquilas, assim do jeito que estão, no bem bom. Ainda tem muita coisa para acontecer e o ferro vai passar e a gente vai saber quem é crente de verdade e quem não é, através do sofrimento. Então se prepara. Eu tenho uma boa notícia para você. A gente vai sofrer muito ainda, mas a coroa está nos esperando lá no céu. Nós vamos carregar nossa cruz, mas a nossa morada está sendo pronta. Ela está sendo pronta, ela está sendo preparada. Mas a gente tem que passar por essas tempestades com confiança, cientes de que Deus vai intervir, cientes de que nós vamos sair da tempestade. Existem diversas batalhas, diversos Golias que aparecem na nossa vida. A história de Davi narra que ele era franzino, era pequeno, era um pastor de ovelhas, nunca tinha lutado no campo de batalha. Golias era guerreiro desde sua meninice, tinha quase 3 metros de altura, uma armadura de bronze que cobria todo o seu corpo, um dardo que pesava 3 vezes o peso de Davi. Quem venceu a batalha?
Davi, porque quem era muito maior do que o gigante, do que tempestade, do que dor, do que sofrimento, do que angústia, estava do lado dele. Mas a gente tem que ter essa consciência, e só conseguimos ter essa consciência através da palavra de Deus, através do convívio com o Senhor. Mas você não vai querer ter experiências com Deus, você não vai querer ouvir Deus falando com você, se você não o ama. Se você não o ama. Se você não coloca Deus acima de tudo, você não consegue ter essas experiências e ficar tranquilo durante a tempestade. Você precisa amar a Deus primeiro. E para amar a Deus, você precisa amar ao seu irmão, que também passa por tempestades. A gente precisa se preocupar uns com os outros. A gente quer que Jesus fique acalmando as nossas tempestades como se nós estivéssemos monopolizando o poder de Deus. Mas muito dificilmente nós nos preocupamos com a tempestade que o irmão do nosso lado está passando. Porque enquanto teu barco está tremendo aqui, o barco do teu irmão também está. Mas a gente só quer orar por nós mesmos, pela nossa situação. A gente só quer que Jesus acorde para parar a tempestade que está assolando o nosso barco. Porque quando a tempestade assola o barco do nosso irmão, a gente não liga. O segredo de acalmar a tempestade é a oração. Não por você, mas pelo seu irmão. A comunhão com o seu irmão. E detalhe, estamos todos no mesmo barco. Todos. Estamos todos no mesmo barco aqui. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo na mesma situação, na mesma tempestade. Se eu orar para Deus acalmar só a minha tempestade, ela não para. Eu tenho que orar pelos meus irmãos. Senhor, acalma a tempestade que está acontecendo na vida da missionária Mara. Jesus, acalma a tempestade na vida do pastor Júnior. Porque aí a tempestade na minha vida também vai ser acalmada. As coisas vão se estabilizar para mim também, porque Deus vai enxergar que no meu coração está cheio de amor. Cheio de amor. Era o sentimento que fazia com que os apóstolos se jogassem em arenas para serem devorados, para que essa palavra chegasse hoje aí na sua mão. Você está com essa Bíblia aberta aí no seu colo a preço de sangue. Por amor. A gente tem que se fazer essa pergunta o tempo todo. Será que se eu fosse um dos crentes da igreja primitiva, o evangelho teria chegado nas mãos das pessoas dessa época aqui? A sinceridade da criança. Será que se eu estivesse no lugar dos apóstolos que deram a vida para fazer com que o evangelho percorresse o mundo, o evangelho chegaria na mão de um brasileiro, por exemplo, se eu estivesse no lugar deles? Jesus só vai acalmar a tua tempestade quando tu parar de se importar com tempestade e se importar com a presença dele. Para de ligar para a tempestade. Tire seus olhos do problema e olhe para a solução, que é Jesus Cristo. Para de se importar com a tempestade. Para. Não estou dizendo que é para você ser omisso e deixar de trabalhar e lidar com os seus problemas. Eu estou dizendo que é para você parar de covardia e ter em mente que Deus é poderoso para mudar o cenário. Basta crer, confiando, ao viver a palavra dele. Ao ter ele à sua frente para te colocar no lugar onde ele quiser. Porque nós somos conduzidos por Deus a deserto. Nós somos conduzidos por Deus a tempestade. Nós somos para que a nossa fé seja fortalecida. Porque a minha fé não vai ser mais fortalecida se eu estiver no bem bom. Se eu estiver na tranquilidade, se a água do mar ao meu redor estiver dando para pescar, e eu ficar pegando peixe. A minha fé só vai ser fortalecida quando eu estiver passando pelo deserto, que é onde eu vou ter experiências com Deus. Assim que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, a Bíblia narra que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Por quem? Pelo diabo.
Jesus entrou no barco, Jesus era onisciente. Os discípulos seguiram Jesus, a tempestade aconteceu. Deus nos conduz para tempestades. Ele nos leva para tempestades. Para que a nossa fé se fortifique. Para que nós possamos ver na nossa fraqueza o poder dEle. Para que nós possamos ver a presença de Deus nas nossas vidas. Para que nós possamos ver as demonstrações de amor, carinho e afeto que Ele tem para conosco, nos livrando do mal. Porque muitas vezes a gente recebe livramento, não vê e não agradece a Deus. Chega aqui em uma abertura de culto, por exemplo, dormindo. Não sabe quantos livramentos Deus deu a você durante o dia inteiro. Então Deus permite que você veja a tempestade para que você consiga entender: eu não posso nada com as minhas mãos, eu sou fraco, sozinho, eu sou pequeno, mas o Deus que está comigo e luta por mim é mais poderoso do que toda tempestade. E para que Ele esteja comigo, eu preciso amá-lo em espírito e em verdade e demonstrar esse amor através das minhas atitudes. Que nós possamos ter Jesus sempre dentro do barco onde nós estivermos. Que nós não fiquemos nos garantindo nas nossas próprias capacidades e talentos, mas que a gente tenha em mente que aquele que é poderoso para curar, é poderoso para mudar a nossa situação. Você pode estar nesse exato momento passando por uma tempestade. Tem muita gente que está aqui passando por tempestades nesse exato momento que ninguém sabe. Porque um crente que tem postura não é um crente que sai chorando miséria para todo mundo. É feio. É normal quando você procura pessoas que têm uma índole espiritual para que você possa desabafar. Isso é saudável. Mas não é com todo mundo que você tem que fazer isso. Nem todo mundo pode saber que tu está passando por tempestade. Nem todo mundo. Mas você precisa se importar com quem de verdade pode resolver o teu problema. Pega essa situação que você está passando e apresenta a Deus de joelhos. Porque só Ele pode mudar o teu cenário. Só Ele pode te colocar no lugar certo. Mas ninguém. Não há ninguém nessa terra que tenha o poder de acalmar a tempestade. Mas Jesus tem o poder de te conduzir ao teu destino com paz e tranquilidade. E é o que nós precisamos ter. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa essa palavra. Parece que ele está tendo uns ouvidos espirituais para estar ouvindo as conversas dos outros. Porque eu introduzi a leitura falando algo que ele pregou. Conversei com o diácono Manuel sobre isso. Falamos da EBD sobre o que ele pregou praticamente e falamos sobre tudo que ele pregou. Interessante quando a igreja ela está harmonizada, ela está ligada. Os pensamentos começam a se harmonizar e andar no mesmo propósito. E a gente precisa ter em mente que nós estamos ligados no cabeça que é Cristo. Somos o corpo. E se nós estivermos nele, nós chegaremos até o destino final e reinaremos com ele por toda a eternidade. Então ninguém pode ser considerado cristão se não estiver em Cristo. Só pode ser considerado cristão todos aqueles que estão ligados em Cristo, o nosso Salvador. Bom foi ter vocês convosco. Bom foi estar aqui para comungar com todos vocês, para ouvir a palavra de Deus, para louvarmos e enaltecermos o nome daquele que é digno de honra e de louvor, que é o Senhor Jesus, o Salvador de nossas almas. E agora chegaremos ao fim e eu passarei o microfone para quem é digno, para continuar e concluir o culto, pastor Manuel. Glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor nessa noite? Maravilha, né? Deus, Ele é maravilhoso.